Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso Marcha Comigo ao Extremo. Estou bastante feliz de estar aqui com vocês. Acredito que se nós trabalharmos juntos, nós vamos conseguir resultados realmente extraordinários. E esse curso foi pensado nisso, foi pensado para que você consiga aplicar isso na sua rotina diária, que isso faça diferença no seu treinamento, na sua cavalgada, né, na longevidade dos cavalos. E aí eu queria falar para vocês o que a gente vai abordar nesse curso. Primeiro a gente vai falar na aula 1 sobre a biomecânica, os conceitos, qual é a aplicabilidade da biomecânica. A gente vai ver que a gente pode usar a biomecânica em muitas situações. Então essa aula é uma aula introdutória, bem interessante. A segunda aula, a gente vai falar um pouco sobre casqueamento, as interferências, né, que acontecem dentro ali do casco e do resto também do membro, quando a gente altera o casqueamento desses cavalos. Na aula 3, então, a gente vai falar sobre as interferências do posicionamento do conjunto de frente. Essa é uma aula muito interessante, que eu já fiz até na última Nacional de 2024, eu apresentei esse tema lá, falando sobre quais são, né, realmente as interferências dentro do engajamento, dentro das lesões que podem acontecer, dentro da funcionalidade desse movimento. Então, todas as interferências, desde um excesso de flexão nucal até uma rédea livre. O que acontece, né, com o cavalo e com o andamento desse cavalo? Na aula 4, a gente vai falar sobre um pouco sobre a rédea livre. Na aula 5, a gente já entra em critérios de julgamento. Então, quais são, né, os fatores que vão interferir nesses critérios de julgamento? Então, o que acontece no critério, por exemplo, de gesto de marcha? O que vai interferir na comodidade? O que vai interferir no adestramento? O que vai interferir no estilo? Então, cada item que é julgado dentro de pista, a gente vai falar nessa aula, todo item por item, para que vocês consigam realmente melhorar a apresentação desses cavalos. Na aula 6, a gente vai falar sobre biomecânica da coluna, tudo que interfere, o que a gente pode fazer, o que a gente pode causar induzindo movimento no cavalo ou não. Então, uma aula que realmente muitas pessoas têm um desconhecimento grande desse assunto e ele realmente faz muita diferença dentro do treinamento. Vamos também falar sobre biomecânica aquática, então, quais as interferências da natação, da esteira aquática, porque isso a gente usa bastante, né, na rotina aí do dia a dia de treinamento, então é importante que a gente entenda o que está acontecendo, o que acontece quando eu tenho uma água mais baixa, uma água mais alta, enfim. E também sobre alguns exercícios que são usados na prática, como por exemplo a rampa, né? Vamos ver o que acontece com esse exercício e como a gente pode melhorar esses exercícios. E na sequência a gente vai falar também sobre vários exercícios. Então, vamos falar sobre exercício lateral, vamos falar sobre baixamento de cabeça, de pescoço. Então, cada um a gente vai falar bem detalhadamente, né? Quais são os músculos que agem, o que a gente pode melhorar, se eu preciso melhorar o engajamento desse cavalo, qual é o exercício que eu tenho que fazer, se esse cavalo é um cavalo invertido, o que eu posso fazer? Então, bem bacana essa aula, são algumas aulas de exercício. Eu faço 50% do caminho e vocês têm que se comprometer a fazer os outros 50%. Porque se vocês fizerem a parte de vocês, estudando, se dedicando, tirando as dúvidas, estudando o livro que eu deixei aí, um e-book, que é um e-book pintado, então vocês vão reconhecer todos os músculos que o cavalo tem ali na parte externa do corpo, e aí sim você vai ver resultado no seu treinamento, no seu dia a dia, reduzindo lesão desses cavalos, aumentando a longevidade desses cavalos em pista, em treinamento, em cavalgada, seja o que for, tá? Então, realmente, eu preciso que você esteja comigo. Porque se você estiver comigo, eu tenho certeza, te garanto, que nós vamos ter resultados extraordinários. Então, se você também tiver dúvidas, vou deixar um acesso aí para vocês do WhatsApp, acho que é mais fácil do que entrar na plataforma. Então, vocês vão ter um acesso direto com a minha equipe dentro do WhatsApp. E aí, a gente também vai organizar as aulas, as outras aulas que a gente vai ter ao vivo. Gente, então, bem-vindo a esse treinamento que eu prometo que vai mudar a história, a sua história com o cavalo, a sua forma de ver o cavalo, os seus resultados. Então, bora estudar!